Oi galera, meu nome é Emily Medeiros, eu sou professora de Física e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de eletricidade. Não sei se vocês já repararam, mas o interior dos fios que levam a eletricidade para os teus aparelhos domésticos dentro de casa são feitos de metal. O interior desses fios é feito de metal. E por que a gente escolhe justamente o metal e não escolhe outros materiais para fazer esses fios? Vamos lá. A gente faz isso por conta de dois motivos principais, duas características muito importantes que os metais possuem. A primeira é por conta da sua ductibilidade. Ela está relacionada à flexibilidade que esse material tem. Os metais têm uma flexibilidade muito alta, você consegue alongar, moldar, esticar um metal, então você consegue dar a esse metal a forma que você quer, a forma que melhor te ajuda a trabalhar. Por exemplo, a madeira é um material que não é tão flexível, então eu não consigo moldar tão bem a madeira quanto eu consigo moldar um metal para fazer um fio, por exemplo, tá? Outra característica importante é a quantidade de elétrons livres que os metais têm na sua composição. Na aula passada, a gente comentou que o movimento ordenado de elétrons tinha um nome. Esse movimento ordenado era a corrente elétrica. Então, o movimento ordenado de elétrons por um fio é a corrente elétrica. Quando eu quero ligar algum objeto em casa, quando eu quero ligar algum eletrodoméstico, eu quero que a corrente elétrica, eu quero que a energia elétrica chegue até esse aparelho. Então, se eu tenho um material que tem muitos elétrons livres, eu consigo fazer esses elétrons chegarem com mais facilidade no aparelho que eu quero ligar. Então, é por conta dessas duas características, a sua flexibilidade e a quantidade de elétrons livres da sua composição, que a gente geralmente usa o metal na parte interior dos fios, né, para formar os nossos fios. Vamos lá. Esses elétrons livres ficam lá dentro do fio. E eles ficam fazendo um movimento aleatório. Eles ficam cada um no seu mundinho. Cada um está fazendo um movimento. Tem elétron que está subindo, tem elétron que está indo na diagonal, elétron que está descendo. Eles estão livres. Cada um está fazendo o seu movimento ali. Eu só tenho corrente elétrica quando esses elétrons começam a ter um movimento ordenado, um movimento coordenado, quando todos esses elétrons começam a se mover num único sentido e numa única direção. Eu só chamo de corrente elétrica quando todos os elétrons livres começam a andar no mesmo sentido, para um mesmo lado. E é essa corrente elétrica que vai levar a eletricidade através do fio até o aparelho que eu quero ligar. Então é interessante para mim formar essa corrente elétrica. É interessante fazer com que esses elétrons andem numa mesma direção e no mesmo sentido. E o que eu posso fazer para que isso aconteça? Para que isso aconteça, eu vou ligar o meu fio em uma tomada. A representação de tomada para física é essa daqui, tá? É um tracinho maior e um tracinho menor. Essa representação de tomada é o que a gente chama de tensão. A tomada da sua casa tem tensão. O que é uma tensão? Você já deve ter reparado que a tomada da sua parede tem duas entradas, para no mínimo 2 pinos. Se ela for uma tomada mais recente, né, mais nova, ela já vai ter 3 entradas. As duas entradas principais, que eram aquelas que a gente já tinha antes, é uma entrada para um polo positivo e uma entrada para um polo negativo. A terceira entrada, que é mais recente, é o aterramento. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas vamos focar primeiro na parte positiva e na parte negativa. No polo positivo e no polo negativo. Existe uma diferença
de sinais entre esses polos. Tem um que é positivo, tem um que é negativo. Essa diferença de sinais promove o que a gente chama de tensão. Essa tensão é responsável por fazer o quê? Repara no seguinte, sempre que eu tenho polos diferentes, esse maiorzinho aqui representa o positivo, esse menor representa o negativo. Sempre que eu tenho polos diferentes, surge uma espécie de força que empurra esses elétrons que estavam livres no fio. Toda vez que eu tenho um polo positivo e um polo negativo e eu ligo um fio a isso, eu ligo um fio à minha tomada, esses polos positivos e negativos formam uma tensão que é tipo uma força que empurra esses elétrons. É como se alguma coisa começasse a empurrar eles aqui, forçando que todos esses elétrons começassem a ter uma única direção, um único caminho para seguir. Essa tensão, essa diferença de polos, essa tensão cria uma força que empurra esses elétrons, ou seja, essa tensão impulsiona os elétrons. Essa tensão cria a nossa corrente elétrica, porque a corrente é a passagem ordenada de elétrons. Quando esse fio não está ligado a uma tomada, não tem essa força que empurre todos os elétrons na mesma direção. Cada um fica no seu movimento aleatório. Não existe corrente elétrica. A corrente só existe a partir do momento que todos esses elétrons andam juntos. E eles só andam juntos quando tem alguém os empurrando. E esse alguém é essa tensão, que é provocada por essa diferença de sinais, por essa diferença de potenciais. Tá tranquilo até aqui? Então vamos lá. Para eu ter corrente elétrica, eu preciso ligar o meu fio a algo que tenha uma diferença de polos. O que tem diferença de polos? Bateria, tomada, gerador, tudo isso representa uma diferença de polos. Tem um polo positivo e tem um polo negativo. Quando você liga o seu fio a um desses objetos, ele vai gerar uma tensão que é quem empurra esses elétrons numa mesma direção, no mesmo sentido. Então, quando você liga o seu fio a esses objetos, cria-se no fio uma corrente elétrica. Vamos lá. Qual é a nossa intenção em ter uma corrente elétrica? Quando eu crio uma corrente elétrica, geralmente eu quero ligar algum aparelho elétrico. Eu quero que essa corrente chegue a algum lugar, a algum aparelho elétrico. E aí eu vou representar aqui, com esse zigue-zague, o nosso aparelho elétrico. Vamos lá. Então, eu tenho uma tomada que empurra os meus elétrons. Quando eles começam a andar no mesmo sentido, numa mesma direção, eles podem passar no meu aparelho elétrico e retornar para a tomada. Tranquilo? Quando esses elétrons estão indo no mesmo sentido, na mesma direção, aí sim eu tenho uma corrente elétrica e essa corrente chegando ao meu aparelho, eu consigo ligar esse aparelho. Vamos lá, por que eu desenhei o seu aparelho elétrico como um zigue-zague? Presta atenção no seguinte, eu tenho alguém que está empurrando esses elétrons. Esses elétrons vão se movimentar todos ao mesmo tempo, indo numa mesma direção, no mesmo sentido, vai formar uma aglomeração de elétrons. Eles estão todos tentando passar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Consequentemente, alguns deles podem acabar batendo nessas lateraisinhas do fio, batendo no outro elétron que está na frente. Tá entendendo? Repara que aqui nesse fio que eu desenhei mais aumentado, em zoom, você consegue reparar o espaço que esses elétrons estão tendo uns dos outros. Quando eles encontram o motor do teu aparelho elétrico, quando eles encontram a estrutura do seu aparelho elétrico, ela nem sempre é igual ao tamanho do fio que eles estavam passando. Pelo contrário, geralmente ela não é. E aí, quando eles encontram o seu aparelho elétrico, isso de bater nas paredes do fio, bater nos outros elétrons, se torna muito mais comum.
eles se batem muito. Repara que eu desenhei como um zigue-zague, porque é mais difícil os elétrons se manterem, né, num movimento constante, num movimento ordenado por um zigue-zague do que em uma linha reta. Quando você tem um aparelho elétrico, ele sempre representa uma dificuldade para a passagem dos seus elétrons. É sempre mais difícil os seus elétrons passarem pela região em que está o seu aparelho elétrico. Então, por ele representar essa resistência, essa dificuldade, a gente chama o aparelho elétrico de resistência dentro de um circuito. Então, vamos lá. Para ligar algum aparelho elétrico na sua casa, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa de uma tomada, a gente precisa que os elétrons tenham um movimento ordenado para formar a corrente elétrica e essa corrente chegar até o seu aparelho, e a gente precisa de um aparelho, que é a nossa resistência. Então, eu separei aqui os nomes que a física usa para a sua tomada, para esse movimento dos elétrons e para o seu aparelho elétrico. Tensão ou voltagem é justamente o que a gente tem ali na tomada, é o que empurra, o que impulsiona os elétrons, tá? A gente representa essa tensão pela letra V. Então, quando eu colocar dentro de alguma fórmula V, eu estou me referindo à intensidade dessa tensão. Sabe aquilo que os seus pais falam de reparar se é 127 volts, se é 220 volts? É esse V aqui, é a tensão da sua tomada. É a intensidade dessa força que empurra os elétrons. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Sempre que eu me referir a ela em alguma fórmula, eu vou representar pela letra I. Resistência é de fato o seu aparelho elétrico. Quando os elétrons tentam passar por ele, ele cria uma dificuldade, ele cria uma resistência. E como é mais difícil passar por ali, eu represento ele de uma maneira diferenciada no meu circuito. E represento dentro das fórmulas pela letra R. Aí a gente chega na primeira lei de Ohm, que é uma lei da física que une essas 3 características: a tensão, a corrente e a resistência. Lembrando, tensão é essa força que empurra os seus elétrons. Corrente é um movimento ordenado de elétrons. E resistência é de fato o seu aparelho elétrico. Representa uma dificuldade para a passagem dos elétrons. E aí a primeira lei de Ohm fica assim, ó. A sua tensão é sempre igual à resistência vezes a intensidade de corrente. V igual a RI. Quem vê, ri. E as unidades? Vamos lá. Corrente elétrica a gente vai medir em ampere, que é representado pela letrinha A. Tipo o metro, que é representado pela letra M. Quando eu falo, tipo, eu tenho 1,55 m. Você entende que é 1,55 metros. Se eu falar, por exemplo, 2A, você precisa entender que é 2 amperes, ok? Resistência. Tá vendo que a gente está estudando a primeira lei de Ohm? Ohm foi o cara que estudou sobre isso aqui. Foi o cara que estudou sobre a eletricidade e sobre a relação da tensão, da corrente e da resistência. Ele colocou o próprio nome dele como unidade de resistência. E ela é representada por essa ferradurinha, tá? Aqui, ó, voltagem. Voltagem a gente vai representar como o volt. E a gente usa a letrinha V. Ok? Aí a gente chega numa parte que fala sobre condutividade elétrica. Essa é a capacidade que cada material tem de permitir a passagem dos elétrons. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a madeira ser um material isolante, sobre a borracha ser um material isolante. O que isso significa? Cada material tem a sua própria capacidade de permitir a passagem de elétrons. Alguns permitem com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Esses materiais que têm uma alta condutividade, ou seja, que permitem muito a passagem dos elétrons, são os materiais que eu vou chamar de
condutores. Eles permitem com facilidade que os meus elétrons passem por ali. Como exemplo de materiais condutores, a gente tem o ouro, a prata, o ferro, ligas metálicas, e materiais compostos de metais de uma forma geral. Aqueles materiais que dificultam a passagem dos elétrons, que têm uma baixa condutividade elétrica, a gente vai chamar de isolantes, tá? E aí, a gente tem como exemplo a madeira, a gente tem como exemplo a borracha. E também a água pura. O que é essa água pura? Pô, mas água com eletricidade não vai dar choque, não vai conduzir os elétrons até o meu corpo, não vai gerar uma corrente elétrica? Então, a água pura é aquela água lá do laboratório em que ela tem somente H2O. Não é a água que chega na sua casa, não é a água que sai da sua torneira, porque essa água tem outros adicionais, ela tem impurezas, ela tem sais, ela tem outras partículas que a tornam impura, digamos assim. A água pura é aquela que é composta apenas por H2O e a gente só consegue fazer isso no laboratório, tá? A água que chega na nossa casa, a água que chega na nossa torneira, ela tem outras impurezas, ela tem sais, ela tem sujeira, então não é a água pura. A água que tem essas impurezas, ela pode sim conduzir energia elétrica e é inclusive muito perigoso que você misture eletricidade com esse tipo de água que é o que a gente tem mais acesso. A água do laboratório, ela é isolante, ela dificulta essa passagem dos elétrons, tá? Tem uma outra classificação que são os materiais semicondutores. Eles não têm uma condutividade tão alta quanto dos condutores, mas também não têm uma condutividade tão baixa como a dos isolantes. Eles estão ali no meio termo. Eles são principalmente os materiais que são feitos de germânio e silício. Esses materiais são muito presentes em componentes elétricos e eletrônicos, principalmente eletrônicos, porque eles são muito usados em transistores. Transistores são equipamentos da eletrônica que fazem muitas funções. No nosso celular, dentro do nosso carregador, eles estão em basicamente tudo que a eletrônica faz. E lá é interessante, inclusive no LED. E lá é interessante que essa condutividade seja algo moderado, que não seja nenhuma condutividade extrema, como os materiais condutores, e nenhuma condutividade isolante. Então, os semicondutores são principalmente usados no mundo da eletrônica por serem feitos de germânio e silício e pelos transistores usarem semicondutores na sua formação. Vamos lá. Agora a gente vai para a segunda lei de Ohm. Na segunda lei de Ohm, a gente está interessado em calcular a resistência. O quanto cada material, o quanto cada situação oferece de dificuldade para os elétrons passarem ali. Ok? Lembra da resistência que a gente viu lá na folha anterior? Todo aparelho elétrico representa uma dificuldade para a passagem dos elétrons. Na segunda lei de Ohm, a gente está interessado em descobrir o valor dessa dificuldade. Qual é o valor que essa resistência tem? Será que todos os materiais representam a mesma intensidade de resistência? Será que todos eles atrapalham a vida do elétron de uma forma igual? Ou será que tem algum que atrapalha mais, que atrapalha menos? É isso que a gente vai analisar na segunda lei. Então, a gente está preocupado em descobrir valores de resistência. A primeira coisa que o Ohm reparou é nesse carinha aqui, ó. É uma letra grega que representa o Rho. O nome dela é Rho, na verdade.
ela representa a resistividade do material. A resistividade é a quantidade de dificuldade que um corpo oferece para a passagem dos elétrons. Lembra que a condutividade é o quão fácil é para o elétron passar por ali? A resistividade é a dificuldade que o material oferece para a passagem dos elétrons, enquanto a condutividade era a facilidade que aquele material oferecia. Cada material vai oferecer uma certa resistividade. Alguns materiais são mais resistentes à passagem dos elétrons, é mais difícil do elétron passar ali, e outros materiais permitem com mais facilidade. Os materiais que dificultam a passagem são os materiais isolantes. Os materiais que facilitam a passagem dos elétrons são os materiais condutores. Esse ρ representa a quantidade de dificuldade que cada um deles oferece, tá? Depois eu vou escrever o que significa cada uma dessas letrinhas. Outra coisa que influencia é o tamanho do fio. Sabe por quê? O elétron é preguiçoso. Ele não quer caminhar por um longo período, ele não quer caminhar longas distâncias. Então, quanto maior for o comprimento do fio, isso representa uma resistência, uma dificuldade para a passagem dele. Ele não quer andar tanto. Então, vamos lá. Eu vou representar o comprimento do fio pela letra L. Vou representar nesse primeiro exemplo como L1 e nesse segundo exemplo como L2. É muito mais fácil para o elétron percorrer esse caminho aqui, ó, que é menorzinho, que é mais tranquilo, que é mais curto, né, na verdade, que é mais tranquilo, do que esse caminho L1, que é um caminho mais longo, vai demorar mais, ele vai se desgastar mais. Então, o tamanho do fio, o tamanho do condutor importa. Quanto mais longo for esse fio, mais difícil é para o elétron passar por ali. E quanto menor esse comprimento, mais fácil é para o elétron passar ali. Outra coisa que vai influenciar é o que a gente chama de área de secção transversal. É isso aqui, ó. Se você já olhou um fiozinho de lado, você sabe que ele tem uma largura. Essa largura é essa área que eu representei aqui. Essa é a área de secção transversal. Repara que no exemplo 1 eu tenho uma área menor e no exemplo 2 eu tenho essa área maior. Lá quando a gente estava falando na folha anterior que a tensão empurra os elétrons e aí eles começam a ter um movimento ordenado. A gente analisou que vão ter vários elétrons se movimentando num único sentido, numa única direção ao mesmo tempo. Repara no seguinte, quanto menor for essa área aqui, é mais difícil para a quantidade de elétrons que eu tenho passar por ali. Quanto maior for essa área, isso se torna mais fácil, mais confortável para os elétrons passarem. Como assim? Vocês já viram aqueles brinquedinhos que tem no McDonald's, tem no Habib's, numa areazinha para criança? Eles são uns tubinhos. Quanto mais largo for aquele tubo, quanto maior for a área daquele tubo, mais pessoas podem brincar ali. Quanto menor for a área desse tubo, só crianças muito pequenas vão conseguir brincar. Então, essa área influencia na quantidade de elétrons que eu vou conseguir passar por ali. Quanto maior essa área, é mais fácil para os meus elétrons passarem. E quanto menor, vai ficando cada vez mais difícil para eles passarem por ali. Então, repara no seguinte, ó. Diferente do comprimento, que quando aumentava o comprimento, aumentava a resistência, a área faz o contrário. Quando eu aumento a área, eu diminuo a resistência, eu diminuo a dificuldade dos meus elétrons. Então, eu vou colocar a área num lugar diferente da minha fórmula. Eu vou colocar a área aqui embaixo, porque ela não faz a mesma coisa que o comprimento. Quando o comprimento aumenta, a resistência aumenta, a área não. Quando a área aumenta, a minha resistência diminui. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse R representa resistência. Também aparece como resistor.
Esse Rho representa a resistividade do material, que é o quanto cada material dificulta a passagem dos elétrons. Esse L representa o comprimento do fio e o A representa a área de secção transversal, essa areazinha lateral aqui. Vamos às unidades, ó. Resistência é medida em ohm, comprimento é medido em metro, área medida em metro quadrado, e para achar o Rho é só passar a área e o comprimento para o outro lado. A unidade do Rho vai ficar meio grandinha, mas é assim, ó. Ohm vezes metro. Tranquilo? Vai passar o metro quadrado multiplicando o ohm, e esse metro aqui dividindo, vai cortar o quadrado com esse metro, enfim. Então, galera, é isso sobre eletricidade. A gente viu a primeira lei de Ohm, a gente viu a segunda lei de Ohm, coisas que a gente não pode esquecer sobre essa aula. Tensão é quem empurra, quem impulsiona os elétrons. Corrente elétrica é o movimento que os elétrons têm. Esse movimento ordenado é o que a gente chama de corrente elétrica. Resistência ou resistor é, de fato, o seu aparelho elétrico. Ele vai representar uma dificuldade para que os elétrons consigam passar por ali. Condutividade é a característica que mede o quanto cada material permite a passagem dos elétrons. Já a resistividade vai medir o quanto cada material impede, o quanto cada material dificulta a passagem desses elétrons, tranquilo? Existem materiais que são condutores, isolantes ou semicondutores, tá? Cada um de acordo com a sua capacidade de permitir a passagem de elétrons. Aí a gente chega na segunda lei de Ohm, que diz que a resistência depende do material que é feito o fio, do tamanho do fio e dessa areazinha lateral. Tranquilo? Eu espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de participar das aulas online, principalmente das aulas ao vivo. Se você ainda não viu algum dos vídeos dos módulos anteriores, não perde tempo, vocês precisam ver. E é isso. Um beijo, até a próxima aula!